Olá galera, tudo bom? A gente vai agora, nesse momento, né, a nossa aula. Eu vou começar falando sobre a equação geral da reta, né, que é alguma coisa que vocês já viram. Então vou mostrar aqui. A equação geral da reta, você tem, por exemplo, assim, você tinha o ponto A, 2 e 7, e o ponto B, 1 e menos 2. É um exemplo qualquer, tá galera? Se a gente quiser descobrir qual é a equação geral dessa reta, vocês teriam que montar aquela matrizinha, né? Ficaria aqui no caso XA, YA, XB, YB. XY, porque esse aqui é padrão, e aqui repete o primeiro ponto que vocês usaram. Se usou o A, coloco o A. Se usou o B, coloco o B. Lembrando que tem que ser igual a zero. Como é que resolve então usando aquele exemplo que eu coloquei ali? Ficaria então 2 e 7, 1 menos 2, xy, 2 e 7. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve da maneira que vocês já aprenderam a resolver, né? Que é só multiplicar as diagonais, ou seja, 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes y, y. X vezes 7, 7x. Tranquilo? Diagonal principal, as três diagonais principais, só resolver normal. Agora temos as diagonais secundárias, que são essas aqui. Então, 2 vezes y, 2y. Só que o que acontece? Quando a diagonal é secundária, o valor que você deu na multiplicação, você vai ter que inverter o sinal. Ou seja, se aqui deu mais, eu coloco menos. Aqui, x vezes menos 2, menos 2x. Só que como ali deu menos 2, eu coloco mais 2 porque ela é secundária, certo? 1 vezes 7, 7. Deu positivo, troca o sinal, fica negativo. Isso aqui é igual a zero. Então eu estou quase chegando na equação geral, que não é exatamente o que a gente quer ainda. A gente quer a geral, e depois da geral que a gente vai conseguir chegar na reduzida, que é o ponto que eu quero chegar. Ou seja, agora eu faço o quê? Eu junto os semelhantes, né? 7x eu posso juntar com 2x, 9x. Y, menos 2y. Se eu tenho um y, devo 2, eu vou ficar menos 1y. Menos 4, menos 7, menos 11. Devo 4, devo 7, eu devo 11. Essa aqui é a nossa equação geral, certo? Vou colocar aqui, equação geral. Tranquilo? Tá, e o que é a equação reduzida? A equação reduzida é da seguinte maneira. Aqui vocês estão vendo que sempre fica nessa ordem, né? Que é o padrãozinho que eu mostrei para vocês, que é ax mais by mais c igual a zero, onde o a e o b são números, né? Então, a geral você vai ter o valor do x, mais o valor do y, mais o c, que seria um número, né? O a, então, é algum número x, mais algum número y, mais algum número igual a zero. Essa é a geral. Para fazer a reduzida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o meu y. Ou seja, eu coloco o meu y em evidência, certo? Então, o que eu posso fazer para isolar esse y nessa equação aqui? Essa aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Para isolar o y, tudo que está em volta dele eu jogo lá para o outro lado, certo? Então vai ficar menos y igual. O 9, né? Quando eu troco de lado a igualdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, se ele está somando, ele passa subtraindo. Se está subtraindo, passa somando. Ou seja, o 9 ele não tem sinal, então é mais, está somando, ele vai lá passar para o outro lado subtraindo. Menos 9x. O 11 está subtraindo. Quando eu jogo lá para o outro lado, ele vai ficar somando. Certo? Bom, acabou? Não, tá quase. O que falta fazer aqui? O y ele nunca pode ser negativo. Quando eu isolo, tá vendo que tá negativo aqui? Não pode. Então tem que fazer o quê? Eu multiplico a equação toda por menos 1, aí automaticamente multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal, né? Eu troco o sinal de todos, não somente de um. Essa é a nossa equação reduzida. Pronto. É óbvio que aqui eu mostrei o passo a passo desde quando vocês tinham dois pontos, que no caso 2 e 7, e o outro ponto menos 1 e 2, porque lembrando que a gente precisa de dois pontos para ter uma reta, né? Então, eu resolvi, peguei esses dois pontos, eu cheguei à conclusão que a equação geral dessa reta que passa por A e B é isso, e eu tenho que fazer o quê? Aí para deixar na reduzida eu tenho que isolar, certo? Ó, daqui para cá, o que eu fiz? Eu isolei o y. Certo? Isolar, vou colocar aqui certinho, isolar o y.
ficou um pouco... Não, vamos mudar essa palavra que tá meio feia aqui, né? Isolar o y. Agora todo mundo entende. Então, desse passo para esse, para chegar na reduzida, eu isolei o y, acabou. Essa aqui é a equação reduzida. Alguma dúvida? O que eu tenho... O que quero que vocês entendam? Vocês viram que isso aqui é geral, né? Geral. E como que fica o formato? Lembrando que isso aqui é genericamente falando. Como é que fica o formato de uma equação reduzida? Ela é assim. Y igual a x, certo? Mais b. Já vou mostrar o que é. Isso aqui é a reduzida. Onde o a e o b são números. Números quaisquer. Ou seja, pode ser, né, 2, 1, menos 1, 0, qualquer número. Tanto no lugar do a quanto no lugar do b. É o mesmo processo aqui. O a, o b e o c que são números. Aqui eu tenho a e b que são números. Então a reduzida é nesse formato. Ó, se for por comparar, esse aqui está o mesmo formato que esse. Ó, y igual a x mais b. Então no meu caso, meu a seria 9, meu b seria menos 11. Então automaticamente eu tenho uma equação reduzida. Tá aí tudo bem? Isso é a parte que a gente está trabalhando com, só para chegar na reduzida através dos dois pontos que a gente tem. Fechou? Tranquilo? Bom, continuando. A gente tem a reduzida, certo? Que seria y igual a x mais b, é o formato da reduzida. Quando a gente trabalha com reduzida, tanto o a quanto o b, eles indicam alguma coisa, eles representam alguma coisa, certo? O que o a indica? O a, ele indica... o ângulo é o coeficiente angular, para ser um pouco mais exato. Ou seja, o a ele indica qual é o ângulo que essa reta, que eu não coloquei desenho aqui, né, no gráfico, mas o que é o ângulo que essa reta vai fazer em relação ao eixo x. Por exemplo, tá? Rapidinho aqui. Esse é o eixo x, como todo mundo sabe que é horizontal. Se a minha reta está aqui, esse ângulo que eu estou fazendo aqui, ó, ele é o a, que seria o coeficiente angular, certo? Ah não, mas a minha reta, vou fazer um outro x aqui. A minha reta é assim, então qual é o ângulo? O ângulo está aqui, ó, certo? É o ângulo que a reta faz com o eixo x, tranquilo? Não é exatamente o ângulo, né? É daquele valor ali que a gente chega no ângulo. E esse b, ele é o quê? Esse b, ele chama-se o ponto de intersecção da reta com o eixo y. Vamos dar um exemplo bem básico. Vamos pegar esse aqui que a gente acabou de fazer, ó. Y igual a 9x menos 11. Se eu fosse desenhar essa reta, vou colocar aqui do ladinho, ó. Fazer só o esboço para vocês terem uma noção. Primeiro, eu sei que aqui o meu coeficiente angular é 9. Uma coisinha que eu esqueci de falar. Quando o coeficiente angular é positivo, quer dizer que ela é crescente, certo? Vai subindo a reta. Quando o coeficiente angular é negativo, menor que zero, ela é decrescente. Aqui eu sei que ele é 9. Se ele é 9, ela é crescente. Então, eu sei que ela vai subir, certo? Vamos botar aqui a reta assim, mais ou menos, certo? Tranquilo? O que o menos 11 identifica? Ele indica, na realidade. Se aqui é o menos 11, que está fazendo o lugar do B, né? O que ele indica? Ele indica o ponto onde a reta corta o eixo Y. Ou seja, aqui é o Y, aqui é o X. Então, esse pontinho aqui, ó, onde corta o eixo Y, eu posso afirmar que ele vale menos 11. Porque aqui é menos 11. Se fosse 2, ele estaria aqui em cima. Se fosse 10, ele teria mais em cima, certo? Então, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Como esse aqui foi um esboço, ele não está tão fiel ao plano cartesiano, mas só para vocês terem uma noção. Compreenderam o que é a diferença do coeficiente angular e nesse caso a gente chama de coeficiente linear, tá, gente? O B. Então, o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Ou seja, o A ele indica se ela é crescente ou decrescente, né? E daí ele vai com aquele A ali, a gente vai chegar nesse ângulo. E o B, ela indica o ponto onde o gráfico vai cortar, a minha reta no caso, vai cortar o eixo Y. Tranquilo? Alguma dúvida? Vai ter, né, tem livros, tem lugares que vai trazer, em vez de AX mais B, ele traz assim. MX mais Q. Né? Pode ser que o livro de vocês tragam assim. Mesma coisa, né? O M é o coeficiente angular e o Q é o linear, é onde corta o eixo Y. É da mesma maneira, isso não muda nada, certo? Só a nomenclatura que pode mudar ali nesse caso. Então, vamos fazer um exemplo aqui então. Fazer um outro exemplo só para a gente finalizar essa parte do coeficiente angular e linear. Imaginem que eu tenho
Em vez de eu dar 2 pontos, eu vou dar a equação pronta já, tá? 4x menos 5y menos 10 igual a 0. Essa aqui é a nossa equação geral, né? Aqui eu dei os 2 pontos, eu descobri a geral. Aqui eu só dei a geral pronta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero... Ela tá como formato geral, né? Ó, ax mais by mais c. No caso aqui seria o mais menos 5, por isso que dá menos 5. Aqui mais menos 10, por isso que dá menos 10. Então, ela não está isolada, certo? O que eu tenho que fazer para isolar isso aqui? Eu tenho que jogar tudo que não é o y lá para o outro lado. Então, vai ficar menos 5y igual. O 4 não tem sinal aqui na frente, é um mais. Eu jogo lá para o outro lado com a operação contrária, menos. O 5 está subtraindo, eu jogo lá para o outro lado. Opa, desculpa, não é 5, é o 10. O 10 está subtraindo, eu jogo lá para o outro lado, somando. Tranquilo? Acabou? Não acabou, porque ainda não está isolado o y. O que eu tenho que fazer para isolar o y? Tira esse 5 daqui e joga para o outro lado. Quando eu tirar esse 5 daqui e jogar para o outro lado, ele está multiplicando o meu y. Quando eu jogo para o outro lado, eu faço a operação inversa. O que é a operação inversa da multiplicação? É divisão. Então fica y igual menos 4x sobre menos 5 mais 10 sobre menos 5. Pô, mas isso aqui está um pouco confuso, porque tem muito sinal, tem muita... né? Vamos deixar simplificado. Ou seja... menos com menos, mais. 4 sobre 5 positivo. Mais com menos, menos. Aqui eu posso dividir, né? Aqui eu não dividi porque não tem como fazer nada. Aqui eu posso dividir. 10 por 5, 2. Essa é a equação reduzida, né? Essa aqui era a geral, essa aqui é a reduzida dessa reta. Se eu perguntar qual é o coeficiente angular, certo? Que a gente vai trabalhar com ou A ou M, tanto faz, né? Vou botar o M aqui, que provavelmente é o que está no livro de vocês. Quem é o M? O M vai ser o quê? É o número que acompanha o x. Nesse caso, que número que acompanha o x? É o 4? Não, não é o 4. Porque aqui é uma fração, é 4 sobre 5. Então, 4 quintos. E quem que é o quê? Que seria o número que está sozinho aqui, que é o coeficiente linear. Nesse caso vai ser o quê? Menos 2. Pronto, eu já tenho a reduzida, eu tenho o coeficiente angular e eu tenho o linear. Certo? São elementos que eu vou precisar mais à frente. Bom, continuando. Então, né, eu tenho que fazer esse processo todo que eu fiz aqui na parte de cima, por exemplo, que foi esse primeiro exemplo, para chegar e descobrir qual é o valor do m, que seria o coeficiente angular. Não necessariamente. Eu vou fazer esse processo todo, no caso, para esse negócio, para descobrir quando eu tenho a equação. Se eu tiver os dois pontos como eu tinha aqui, eu não preciso fazer isso aqui tudo para chegar e descobrir que o meu m, nesse caso, era 9. Certo? Não preciso fazer isso. O que eu posso fazer? Eu vou dar o mesmo exemplo, né? O A sendo 2 e 7 e o B sendo 1 e menos 2. Certo? Tranquilo? Como que a gente vai fazer? A gente vai usar... Pode usar outra formulazinha. Uma formulazinha quando a gente só tem os dois pontos. Seria o quê? O M é igual a variação do Y sobre a delta X sobre delta Y, né? O que é isso? Isso aqui seria a mesma coisa que M igual a variação do Y. O que é essa variação do Y? Seria o YB menos YA. Isso é a variação. É pegar o segundo menos o primeiro. Aqui embaixo a mesma coisa. Seria XB menos XA. Certo? Como é que eu resolvo isso aqui então? Só pegando esse mesmo exemplo aqui. Então como é que ficaria? M igual YB. Qual é o valor do Y do ponto B? Menos 2, né? Então menos 2 menos da fórmula. Quem é o Y do A? É 7. Então, sobre... Agora embaixo é o x de B. Quem é o x de B? 1. Menos o x do A, que é 2. Então, isso aqui vai ficar como? M igual. Devo 2, devo 7, devo 9. 1 menos 2, menos 1. Aqui eu só faço regra de sinal, né? Menos com menos. Aqui eu posso dividir, na realidade. Menos 9 dividido por menos 1 dá 9. Bom, se vocês lembrarem, como é que tinha dado a equação antes? Ela tinha dado assim. Y igual a 9x, né? Menos 11. Não tinha dado assim? Então, olha o 9 aqui, ó. Esse 9, em vez de fazer aquele processo todo, né? O 9 está aqui, ó. Então, se eu tiver os dois pontos prontos, eu não preciso fazer aquele processo todo, né? Fazer a matriz, multiplicar as diagonais e blá, blá, blá. O que eu tenho que fazer? Faço a variação do y sobre a variação do x. Automaticamente eu vou descobrir o m. Que o m é uma coisa importante, né? O coeficiente angular. Que eu vou usar ele mais adiante na próxima parte que eu vou falar agora. Certo? Tranquilo até por enquanto? Continuando. O que seria a próxima parte o final dessa aula? Seria a equação fundamental da reta. O que é a equação fundamental da reta? Vamos colocar primeiro qual é a equação, né? Y
menos y0, que é igual a mx menos x0. O que significa isso aqui? O que seria isso aqui? Isso aqui quando a gente só tem um ponto, né? Porque aqui para determinar a equação reta a gente usou A e B, 2 pontos, certo? Que é como a lógica diz, né? Se a gente tem 2 pontos a gente consegue formar uma reta. E se tivermos somente um ponto, não tem dois, só tivesse só o A, dá para determinar uma reta? Dá. Só que daí eu tenho que ter uma informação a mais dessa reta. O que eu tenho que ter? Ó, o mzinho. Então se eu tiver um ponto e o m, automaticamente eu consigo determinar qual é a equação dessa reta. Como? Com essa formulazinha aqui. Essa aqui é a fórmula da equação fundamental da reta. Isso aqui, né, a gente pode trabalhar para... Óbvio que a gente não vai, a gente não cobra decorar a fórmula, até porque isso não é esse que é o meu objetivo. Mas, vamos supor que vocês vão ter que utilizar isso lá no final do ano fazendo vestibular. Então, essa aqui é a fórmula que a gente conhece como a fórmula do yo-yo mi-xoxô. O que é a fórmula do yo-yo mi-xoxô? Né? É uma decoreba, um macetezinho. I, yo, mi, xoxô. Certo? Então, para que significa isso? Isso aqui serve para a gente descobrir qual que é a equação, tanto a geral quanto a reduzida de uma reta, se eu tiver somente um ponto, né? Um ponto e o m. Vamos utilizar... Aqui a gente já sabe qual é a reta, então vamos utilizar esse próprio exemplo aqui, que daí fica mais fácil a gente ter como comparar, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Ó, vamos analisar aqui, ó. Vamos pegar só o ponto A. Ponto A, 2 e 7. A gente fez o processo todo usando o ponto B, mas vamos supor que a gente não tivesse ponto B, mas eu fornecesse para vocês que o m vale 9. Certo? Se o m vale 9, eu tenho o A, que é um ponto da reta, e tenho o m, que ele vale 9. Eu consigo jogar nessa fórmula aqui? Consigo. Se eu jogar nessa fórmula aqui, automaticamente eu vou conseguir descobrir qual é a equação geral. Ou reduzida. Essa aqui é reduzida. E a geral a gente viu antes ali que ficaria, né? 9x menos y menos 11 igual a 0. Era isso, né? Isso. Então, essa é a geral e essa é a reduzida. Então, a gente já sabe quais são elas. Vamos só comparar aqui nessa fórmula e ver se realmente vai dar certo. Se deu certo, estamos no caminho correto. Se não deu certo, é porque teve uma falha no engano aí nessa parte. Então, vai ficar o quê? Usando essa própria fórmula, ó, vai ficar y. O que é o y? O y, ele é o próprio valor do y. Não posso mexer. Porque se vocês analisarem, ó, tanto na reduzida quanto na geral, a gente tem o x e o y. Então a gente tem que ter o x e o y aqui. Então esse y e esse x a gente não mexe. Deixa como tá. É x e y. Agora, esse y0 e esse x0, a gente usa o x e o y do ponto que a gente tem. Nesse caso, o nosso ponto é 2 e 7. Então quem é o y0? É o 7. Então menos 7 igual ao m, que a gente sabe que é 9, né? Porque eu forneci nesse modelo de exemplo, né? Abre parênteses, o x é o próprio x, menos x0, quanto vale o x0? 2. Né? Estaria o 2. Resolvendo isso aqui vai ficar como? Então aqui a gente tem que fazer o quê? Propriedade distributiva da multiplicação. Chuveirinho, né? 9 vezes x, 9x. 9 vezes menos 2, menos 18. Tranquilo? Então, agora eu faço o quê? Agora eu tenho que pegar... Aqui nessa eu vou completar aqui, menos 7, para ficar bonitinho. O que eu tenho que fazer aqui? Agora eu vou pegar, jogar. Se eu quero fazer reduzida, né, por exemplo, a reduzida eu faço o quê? Eu jogo esse menos 7 para cá e deixo o y sozinho. Então, aqui eu deixo o y igual a 9x menos 18. Esse 7 está subtraindo, ele vai lá para o outro lado somando, que é a operação contrária. Então, o y seria igual a 9x, devo 18, paguei 7 menos 11. Cheguei no que eu tinha lá, que era a equação reduzida da reta. Ó, deu certo. Aqui é óbvio, né? A gente usou o ponto A e o B na matriz, bonitinho, né? Descobriu a equação. Aqui a gente só tem um ponto e o m que eu forneci, certo? Ou eu vou fornecer os dois pontos, ou eu vou fornecer um ponto e o m. Ah, mas eu quero saber como é que eu poderia fazer a geral. Eu consigo fazer a geral também. Nesse ponto aqui, ó, nessa parte aqui, o que eu tenho que fazer para fazer a geral? A geral eu tenho que ser x, y número igual a 0. Então vai ficar... Né, vamos botar, esse 0 pode ser tanto para cá quanto para cá, é diferente. Então fica 0 igual 9x menos 18. Esse y passa para o outro lado e fica menos y, né? Operação contrária. Esse 7 está subtraindo, passa para o outro lado como mais 7. Certo? Então vai ficar 0 igual. Aqui eu junto os termos semelhantes. 9x menos y, só vamos botar na ordem para ficar igual.
Devo 18, tenho 7, menos 11. Chegamos na equação geral que a gente tinha lá no começo. Né? Aqui está o zero igual a zero para a direita, aqui está para a esquerda, mas isso é indiferente. O que importa é o que tem do outro lado da igualdade, certo? 9x menos y menos 11, 9x menos y menos 11. Então, basicamente, a gente conseguiu chegar na equação reduzida e na geral, tendo somente um ponto e o m. Né? Aqui, se eu tiver os dois pontos, eu não preciso fazer isso aqui. Eu jogo só na fórmula, né? Vou saber qual é o valor. Né? Bota ali a matriz bonitinha. Ah, mas, professor, eu consigo fazer... Eu posso fazer dessa maneira se eu tiver dois pontos? Pode. Precisa fazer a matriz toda? Não, não precisa fazer a matriz toda. O que eu teria que fazer? Eu teria que fazer esse processo aqui, né? Pego os dois pontos, descubro qual que é o m. Descobrindo o m, eu pego esse valor do m e uso com qualquer um dos dois pontos. Se eu tivesse usado com esse ponto b, menos 1 e menos 2, eu ia chegar na mesma resposta. Não importa qual ponto que eu utilizar, até porque os dois pontos pertencem à reta. Então, tanto usar esse com o m ou esse com o m, automaticamente eu vou chegar na equação reduzida e a geral. É isso que a gente está trabalhando, né? Então, isso aqui seria a equação fundamental da reta, que é quando não temos dois pontos, só tem um ponto e o coeficiente angular. Beleza? Então, a parte de hoje seria isso. Então, a gente finaliza essa nossa aula dessa maneira. Fechou? Tranquilo?